Para a gente aproveitar esse tempinho final aqui do professor, eu vou chamar mais um intervalo para quem está com a gente na TV. E queria trazer com você aqui, professor, uma última repercussão também da coluna do Jamil Chad, a gente falando da dinâmica internacional, o contexto que a gente está da geopolítica mundial no momento, para trazer uma entrevista, uma conversa que ele teve com o presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre os crimes cometidos na Síria, especificamente, que é um brasileiro, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, e que destacou justamente os pontos que a gente estava falando aqui da situação de momento dos principais aliados ali da Síria, né? Então, quando a gente fala da Rússia, por exemplo, está engajado no caso, mais engajado no momento com o conflito na Ucrânia. A gente viu também aqui a entrevista, então, o Paulo Sérgio Pinheiro destacando justamente que a Ucrânia e o abalo no Hezbollah, no momento, explicando a queda de Assad como um ponto que teria enfraquecido ali o ditador de certa forma. Hezbollah que perdeu recentemente, no caso, frente a Israel. Só para a gente trazer mais detalhes aqui durante o intervalo para o pessoal, essa entrevista que o Paulo Sérgio Pinheiro deu para o Jamil Chad aqui no UOL. Ele foi o homem que liderou a apuração contra o regime Bashar al-Assad e os demais crimes no país. E nessa entrevista aqui, nessa fala, inclusive, ele faz um apelo justamente disso que a gente está falando aqui, para que aqueles que estejam no poder hoje evitem uma retaliação contra minorias e mostrem moderação e que rompam também com o ciclo de violência que a gente está traçando aqui, que tomou a Síria desde 2011. Em 13 anos, esse pesquisador, trabalhando lá na ONU, coletou mais de 10 mil entrevistas e depoimentos sobre a violência no país e destacou aqui, nessa conversa com o Jamil, que o importante agora é convencer as novas autoridades a preservar as fontes, não retaliar nenhuma minoria. E além dessa entrevista, Pinheiro também publicou um comunicado da Comissão de Inquérito da ONU que solicita que as novas autoridades facilitem o acesso de agentes humanitários e de direitos humanos independentes, incluindo a comissão ao país, inclusive as instalações de detenção, trazendo aqui uma série de detalhes importantes para esse período de transição. Voltando aqui do nosso intervalo, o professor estava destacando aqui, então, rapidamente para a gente encerrar, essa entrevista do Jamil Chad com o presidente da Comissão de Inquérito da ONU que investiga os crimes lá na Síria. Ele pontuando, então, como esse cenário internacional no momento de guerras envolvendo os aliados prejudicou e reduziu, de certa forma, ali o poder de Bashar al-Assad. Para a gente encerrar, como é que você vê essa entrevista aqui, essa configuração daqui para frente, professor? Sim, o primeiro de tudo, Paulo Sérgio Pinheiro é um dos estudiosos desse período mais fortes, com um enorme compromisso com os direitos humanos. É um compromisso muito saudável com os direitos humanos do Paulo Sérgio. E ele foi uma testemunha de todos os horrores dessa guerra civil. Eu mencionei um deles, que era o uso de armas químicas contra o seu próprio povo. Há dezenas de denúncias de todos os tipos, né? A guerra civil na Síria é um quadro de horror muito, muito, muito grave. Tá? É lógico que isso pode servir como um antídoto. Eu divido de novo um pouco o otimismo do Diogo, porque isso pode servir, sofrer um tanto que, de certa forma, agora possam ter um freio nesse processo. A fragilidade dos apoiadores de Bashar al-Assad, neste momento, Irã, Hezbollah e Rússia, talvez ajude na construção desse processo. Eu acho, sim, Natália, que existe um novo jogo geopolítico no Oriente, em todo o Oriente Médio. Eu acho que isso está crescendo com muita força. Esse jogo tem um sinal muito importante, não é? O mundo pós-petróleo, o mundo árabe percebe que isso é inevitável, isso é indiscutível, e eles estão se preparando para isso. E imaginam se apoiar, olha que coisa interessante, né? Eles imaginam se apoiar na nação startup, na nação Israel, e reconstruir uma outra dinâmica para o Oriente Médio. A pergunta concreta, terrível, é sempre a mesma. Ótimo. Os dois lados estão com essa ideia, e o povo palestino? Né? O que será feito? Esse é o ponto. Né? Talvez a Síria não tenha a fragilidade, o Diogo lembrou muito bem da Líbia. A Síria tem a experiência suficiente para não cumprir a mesma trajetória. Acho que é possível manter a unidade no país, manter isso, não aquela que o velho partido Baath conseguiu, que tinha no Iraque, que tinha lá, mas um outro tipo de unidade nesse Oriente Médio novo. A questão central é
que tipo de solução será dada para o povo palestino, para a questão palestina, e eu acho que isso, de alguma forma, vai estar presente, porque isso é o sentido maior da própria existência do Hamas e do Hezbollah. Esse quadro não vai se alterar e ele vai ter que, de alguma forma, estar presente, mesmo no novo governo sírio. Isso é Não, indiscutível. com certeza, é muito importante esse destaque.